o Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, CISLE, apresenta agora a palestra técnica Projeto CFTV Livre, ministrada por Marcelo Ramos de Oliveira Júnior. Marcelo de Oliveira Júnior é pós-graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduado em Direito Civil e Empresarial pela mesma instituição. Ministrou diversas palestras referentes à programação e banco de dados em feiras e eventos de computação. Foi responsável por treinamentos sobre a programação, em especial o Delphi. Trabalhou com diversas linguagens de programação, entre elas C, Pascal, COBOL, Fortran, ASP, dentre outras. Atualmente trabalha no SERPRO como analista de sistemas, onde coordena o Comitê de Software Livre da Regional Recife. A todos, uma boa palestra. Obrigado pela apresentação, colega Valéria. Bom, o propósito da referida palestra, né, é fornecer uma visão geral do projeto CFTV Livre. O projeto CFTV Livre, ele surgiu da necessidade de se implementar soluções na empresa relacionadas a software livre. Então, o nosso overview do que será visto hoje na nossa apresentação, esses são os principais tópicos que a gente vai discorrer e, posteriormente, ou no caso eventual, troca de ideias, né, para as perguntas que, porventura, sejam feitas. Então, esse é o tópico. Introdução, principais problemas enfrentados pelo SERPRO, os objetivos do projeto CFTV Livre, o escopo, etapas do projeto e o retorno financeiro, economia, isso é um ponto importante, infraestrutura necessária, áreas envolvidas, cronograma, sustentabilidade, let's play, né? Vamos brincar um pouquinho, vamos ter uma ideia geral de como está o projeto hoje e fazer as considerações finais. Então, vamos começar a nossa viagem pelo projeto CFTV Livre. Introdução. Tudo tem um começo. Claro. E como foi esse começo? Como eu tinha dito anteriormente, o SERPRO, ele passou no final do ano passado para início desse ano por um processo de reestruturação dos comitês de software livre. E nessa última reunião que a gente teve ano passado, no FISL, foram definidos diversos projetos. Uma das coisas que a gente chegou a um consenso vamos criar projetos que realmente deem resultado ao SERPRO, práticos, tá certo? E que a gente possa efetivamente consolidar a política de software livre, né, no âmbito empresarial. Foram apresentados alguns projetos piloto, alguns deles já foram apresentados em palestras técnicas anteriores, e um desses projetos foi justamente o CFTV Livre. Uma das coisas que a gente tem que enfatizar é que houve e há, para sucesso desse empreendimento, a cooperação intra- e interregionais, que culminaram com o projeto CFTV Livre. Por quê? Porque surgiu de uma ideia do comitê dessas necessidades e a gente conversando na reestruturação, foi passado para todos os comitês, olha, vamos montar projetos que tenham resultado, como dito anteriormente. E conversando aqui na regional, a gente viu que a necessidade de um projeto relacionado à CFTV se fazia necessária. Bom, essa é a ideia inicial. E a grata surpresa é que existiam outras regionais envolvidas no projeto
ainda que indiretamente, porque elas estavam começando um projeto em paralelo e a gente está unindo forças. Isso vai fazer ser discutido mais adiante. Principais problemas enfrentados pelo SERPRO, que foram algumas razões da gente estar implementando o projeto CFTV Livre. Não há infraestrutura padronizada de CFTV nas regionais. Ou seja, cada regional ela tem uma característica diferente, um sistema de monitoramento diferente no que diz respeito a essa política de monitoramento. Então, algumas regionais utilizam DVR, que é um equipamento tipo caixa preta, onde são gravados os eventos, as filmagens nesse equipamento. Outras regionais, por sua vez, utilizam PCs com placas de captura. Cada uma dessas regionais, elas têm diferentes implementações. Então, isso daí já dificulta, em princípio, uma possível unificação, porque alguns DVRs gravam num determinado formato, que é proprietário, alguns PCs com placa de captura gravam em outro formato, que é proprietário, e a gente sabe que a ditadura dos sistemas fechados, elas limitam bastante os usuários. Fornecedores incompatíveis entre si, que é uma consequência da ausência de padronização da infraestrutura, com soluções fechadas apenas para uso de um mesmo fabricante. Impossibilidade de realização de backup e restore em rede. A maioria disponibiliza apenas acesso local, via USB. Ou seja, era um dos problemas relatados por regionais, é que se eu quiser salvar isso daí na rede, se eu quiser, por exemplo, ter a visão de outra regional, ou a visão intra e interregionais, sistemas proprietários me dificultam bastante essa visão. Então, uma das coisas que a gente se preocupou quando do estudo preliminar do CFTV Livre vamos procurar uma solução em que a gente possa interoperar essas regionais. Um diretor de operações, por exemplo, que tem áreas críticas na empresa, uma sala de data center, então uma intrusão, uma entrada de uma pessoa não autorizada, pode vir a gerar um alarme num celular desse diretor, e ele pode observar. Da mesma forma, ele estando em qualquer outra regional, e se eu quiser ver o que está acontecendo agora na SubCD Brasília, na sala na entrada da sala de servidores, isso daí, com as soluções atualmente instaladas no SERPRO, não é tão trivial. Certo? Então, essa é uma das coisas que a gente está em estudo e vai se propor, ao final da análise do projeto, a gente vai falar mais adiante com mais detalhes, a implementar. Sistemas geralmente utilizam formato proprietário, que a gente falou anteriormente, né? Fato que dificulta a interoperabilidade entre sistemas diferentes. Hoje em dia, um dos pontos primordiais é a interoperabilidade entre sistemas. Isso é muito importante. Até porque, hoje em dia, mais do que nunca, se faz a máxima: reter é perecer. Tá certo? Quando um sistema fica com uma solução proprietária e esse sistema, a empresa vem a falir ou a enfrentar dificuldades, todos os clientes ficam reféns daquela mesma empresa. Sistemas que majoritariamente executam apenas em sistemas Windows, fato que envolve um gasto extra com licenciamento de software. É um outro problema que o SERPRO enfrenta. É claro que há parcerias e soluções com empresas proprietárias, mas você ficar dependente sempre de uma solução hardware e software é muito complicado. Isso daí é um dos problemas que a gente enfrenta, porque tem sistemas que são compatíveis só com determinados tipos de câmera. E isso acontece em algumas regionais, certo? Nesse levantamento que a gente fez, nessa pesquisa preliminar de análise das situações das diferentes regionais do SERPRO, eu queria agradecer a parceria com a SubGL, que nos subsidiou esses insumos, tá certo? A gente pôde analisar que há uma discrepância muito grande de sistemas e soluções tecnológicas nas diversas
regionais. Então, esses são os principais problemas enfrentados pelo SERPRO e que o projeto CFTV Livre, em análise, né, atualmente, deixa bem claro isso, a gente pretende solucionar esses problemas no futuro. Soluções baseadas em caixas pretas que dificultam a customização e a implementação de novas funcionalidades. Então, futuramente, a gente vai ver que o software que a gente está trabalhando aqui é o ZoneMinder. No final dessa apresentação teórica, eu vou mostrar para vocês algumas características do ZoneMinder, tá certo? Que é uma solução em software livre que utiliza CFTV, para monitoramento de CFTV, tá certo? E a gente vai ver que o SERPRO tem pessoas capacitadas em PHP, em Perl, em MySQL, em Apache, soluções abertas, e que a gente vai poder ver e possivelmente customizar, não só para o SERPRO, mas também para clientes do SERPRO, oferecendo como mais um serviço diferenciado. E também, ainda na política de software livre, contribuir ajudando os criadores do ZoneMinder, quer seja com traduções, quer seja com implementações de melhorias, né? Ou seja, a política do software solidário. Objetivos do projeto CFTV Livre. Unificar as tecnologias utilizadas para monitoramento, que foi um dos problemas que a gente tinha falado anteriormente, que é a questão da divergência de soluções, ter uma solução principalmente independente de fornecedor. Por quê? Porque a gente vai solicitar nos processos compra de materiais que sejam compatíveis com diversas soluções do mercado. A gente não vai precisar mais ficar bitolado, eu vou ter uma solução que só funciona com Windows, ou esse tipo de câmera só funciona com determinado tipo de DVR. Isso é contraproducente. Da mesma forma, a gente está vendo a análise, o Paulo Fortaleza andou fazendo teste em algumas câmeras IPs, tá certo? E a viabilidade dessas câmeras IPs, questões de segurança, entre outras coisas, estão sendo avaliadas e estudadas. E nisso daí envolve a proposição de soluções independentes de fornecedor. Ter uma solução escalável e integrada. Esse talvez seja o maior objetivo do projeto CFTV Livre, que é uma solução em que eu permita, de um ponto de controle, eu poder observar todas as regionais, tá certo? Ou grupos de áreas críticas de uma regional. Então, digamos que o superintendente da GL, ele deseje ter uma visão de, por exemplo, todas as entradas de almoxarifado. Então, é montado um grupo de câmeras, um grupo de visões, onde só aparecerão aquelas entradas de almoxarifados do Brasil inteiro. É isso que a gente está estudando para fazer essa viabilidade. Escalável. Por que escalável? Porque à medida em que eu acrescentar novas câmeras, eu vou acrescentar novas placas de captura, eu vou ter aumento de condição de exigência de hardware, mas eu não vou ficar preso a, por exemplo, um DVR. Um DVR proprietário que só tem 32 câmeras e que tem um sistema fechado. Então, é uma outra parte muito importante. E integrada, porque como todas as regionais, a tendência futura vai ser utilizar soluções que sejam compatíveis entre si, tá certo? A gente vai ter uma melhor interoperabilidade. Então, daqui para frente, a gente vai passar essas coordenadas de utilizar sistemas e plataformas de hardware que atendam a compatibilidade com softwares, tanto para o Windows quanto para o ZoneMinder. Ou seja, sejam compatíveis entre os dois mundos. As regionais vão estar liberadas para usar, em princípio sim, mas o ideal é que elas passem a usar uma solução padronizada e unificada. Possibilidade de uma maior variedade de fornecedores. Maior variedade de fornecedores no sentido em que fornecedores que sejam compatíveis com as soluções dos dois mundos. Por quê?
Numa situação crítica, em havendo problemas na implementação do ZoneMinder, a gente volta a repetir, a gente está em análise, em estudo, e é isso que a gente quer, uma solução que seja integrada, escalável, e que disponibilize a maior quantidade possível de visualizações e auditagem. A gente está ainda para fazer a decisão final. E o hardware que a gente está adquirindo é um hardware que vai ser disponibilizado tanto para a possibilidade de ser usado em Windows, como a possibilidade de ser usado em Linux. Então, como é o escopo, etapas do projeto? O escopo do projeto CFTV Livre abrangerá todas as regionais do SERPRO e instalações correlatas, ou seja, pretendemos ter um âmbito global da empresa. Não só da empresa, como, em havendo êxito, possíveis clientes. Etapas do projeto. Nós fizemos já uma análise preliminar, que era a viabilidade do ZoneMinder, tá certo? Queria agradecer ao pessoal de Fortaleza, na GL, a OP, que nos colaboraram fortemente, também nos fornecendo uma placa que é compatível, que é a placa de vídeo que a gente tinha aqui na Regional Recife, não era compatível, nessa questão da análise preliminar. Levantamento de informações das regionais, a gente já fez um protocolo, uma pesquisa. Eu queria agradecer ao Helder da Regional Fortaleza, que foi a pessoa que concentrou essas pesquisas e me forneceu os subsídios para a gente fazer a análise situacional de como estão as regionais do SERPRO atualmente. A tabulação de resultados a gente realizou aqui na Regional Recife, e a análise de viabilidade está em andamento. Esses outros processos, análise de viabilidade, implementação de projeto piloto para testes e análise dos resultados, todos estão em andamento. Por quê? Recentemente a gente conseguiu, logo no início do ano, a gente tem diversas limitações orçamentárias, né, por início de exercício, entre outras coisas. Então, uma dessas limitações era a aquisição dessas placas compatíveis e de última geração para a gente poder utilizar no projeto piloto. Queria agradecer ao OP Recife por ter disponibilizado um servidor. A gente já tem uma máquina aqui para fazer os testes piloto. E assim que essas placas chegarem, de 32 câmeras, a gente vai espetar, literalmente, todas as câmeras da Regional Recife para poder fazer um teste real de análise de carga, desempenho, comportamento, etc. Então, essa daí envolve a análise de viabilidade. Paralelamente, Fortaleza também vai estar adquirindo essas placas, ou tentar acoplar com a já existente. Para quê? Para que a gente possa fazer aquela etapa maior, que é a integração entre regionais. A gente possa, a partir de uma regional Fortaleza ou de uma regional Recife, eu poder ver Fortaleza e eu poder ver Recife, e vice-versa. E, consequentemente, posteriormente, criar-se grupos para monitoramento. Porque o monitoramento, a ideia é não ficar restrito apenas a um grupo de monitoramento, mas as pessoas que sejam envolvidas. Então, por exemplo, como eu tinha dito anteriormente, digamos que o superintendente da SUPGL, ele tenha interesse em verificar as entradas de almoxarifados, e ele queira ser avisado toda vez que ocorrer uma entrada, por exemplo, num dia de sábado. Então, o ZoneMinder, ele te permite fazer isso. Ele te permite ser alarmado com relação a isso. Tá certo? E, paralelamente, ele tem uma visão global de como estão as regionais, de onde quer que ele esteja, através de uma rede segura. De uma outra maneira, a gente pretende utilizar com o projeto a estrutura de data centers do SERPRO para fazer o backup desses eventos. Tá certo? Que é uma coisa importante, porque atualmente o backup de boa parte das regionais é feito em cima de array de disco ligado a um computador ou restritos ao disco rígido de um DVR. Tá certo? Então isso limita mais as pessoas. Isso é um outro problema sério que a gente enfrenta e que a gente tem que ter uma solução que nos permita nos libertar dessa ditadura. Então essa é a situação do projeto, né, CFTV Livre.
Retorno financeiro barra economia. Mexeu com bolsa é uma coisa sempre importante, né? A gente tem sempre que ter em mente, né, que nem tudo, e a gente, principalmente nós, empresa pública, que mexemos com dinheiro de todos os contribuintes, com dinheiro público, a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que a gente vai gastar, naquilo que a gente vai investir para trazer um retorno efetivo à sociedade. Esse é um dos principais objetivos do SERPRO também, como empresa. Como já foi falado na apresentação das etapas do projeto, né, que está incipiente, mas que está caminhando, né, e tudo indica vai dar certo. Eu tenho certeza disso daí, que a gente vai ter um bom resultado, e a gente vai trazer um bom resultado para a empresa. Ainda não foi realizado um estudo do retorno financeiro efetivamente, bem como um estudo da economia efetiva com o uso das soluções de software livre. Contudo, algumas inferências podem ser realizadas, conforme visto a seguir, né? A padronização da solução tecnológica utilizada implica em menos gastos com diferentes fornecedores. A gente vai poder chegar e vai dizer, olha, a gente quer uma câmera que tenha tal e tanto de tanto por resolução, que seja compatível com a placa tal e tal. Da mesma forma, a gente vai querer uma placa que seja compatível com a lista de hardware disponível no site do ZoneMinder, tá certo? E, ao mesmo tempo, essa lista de placas já é compatível com sistemas Windows. Ela já tem os softwares proprietários dela. Mas a gente vai querer que ela também dê a oportunidade de ser compatível com software livre. Infraestrutura de hardware e software independente de fornecedor, ou seja, a gente vai se livrar das amarras de um determinado tipo de fornecedor, que hoje ocorre com determinadas regionais, tá certo? Ah, mas aí você, para fazer a expansão, você vai ter que comprar aquele módulo Y que está atrelado ao software Z. E aí, se eu não quiser mais, tem que comprar. Então, para a gente sair dessa situação, a gente pretende fazer isso. Domínio do software utilizado pelo SERPRO, tá certo? Por que domínio do software utilizado pelo SERPRO? Porque boa parte das soluções de implementação do ZoneMinder, elas são baseadas em soluções conhecidas e referendadas pelo mercado. Banco MySQL, servidor de web Apache, tá certo? Perl como linguagem de programação e implementação, PHP também como padrão em implementação. Então, são tecnologias que já são reconhecidas e referendadas pelo mercado, que é um fato importante, principalmente devido à padronização e a sistemas abertos. Uso da infraestrutura de servidores de segurança do SERPRO para armazenamento de imagens nos data centers. Foi falado anteriormente, a gente pretende utilizar como área de gravação os data centers do SERPRO, a estrutura de discos do SERPRO, né? que aumenta a segurança, a auditabilidade, a recuperação de incidentes, entre outras coisas. E a padronização, talvez uma das partes mais importantes, a padronização da disponibilização das imagens, caso seja necessário seu uso em sindicâncias, processos administrativos, em que se necessite de imagens como meio de prova. Ah, Marcelo, você está pensando só em coisa para auditar? Não, é coisa para monitorar e dar segurança para a empresa. A gente tem que pensar na empresa, nesse ponto. Certo? Essa é a ideia. Infraestrutura necessária, áreas envolvidas. Então, no projeto piloto, atualmente, a gente tem o Comitê Regional de Software Livre da Regional Recife, mas não só o Comitê Regional de Software Livre da Regional Recife. Eu gostaria de enfatizar que esse não é um projeto da Regional Recife, esse não é um projeto da Regional Fortaleza, esse não é um projeto da Regional Curitiba, esse é um projeto da empresa SERPRO, e todos nós somos empregados do SERPRO e queremos o sucesso desse projeto. Então, não é apenas do Comitê da Regional Recife, mas do Comitê de Software Livre do SERPRO. Tá certo? E deverá contar com o apoio da SUPGL, tá certo? Nós já estamos contando, não só da GL Recife, como também da GL Fortaleza, e suporte, não só da Regional Recife, tá certo? O antigo CU também está sendo muito importante nessa empreitada, na medida em que faz as configurações, faz os ajustes, os futuros monitoramentos, né? Nessa solução preliminar. E no que tange as áreas envolvidas em uma segunda etapa, ou seja, quando a gente encerrar esse relatório preliminar, a gente vai ter
o envolvimento de todas as representações da SUPGL, ou seja, na aquisição de novas soluções, na aquisição de novas câmeras e expansão dos sistemas existentes, a gente já vai seguir as diretivas do projeto CFTV Livre. Ah, Marcelo, mas você vai descartar todas as soluções, o que a gente já gastou de CFTV, o que a gente já comprou de software proprietário? Não. Calma, rapaz, mantenham a fleuma e mitiguem a ânsia. A gente não vai fazer isso. A gente vai manter as soluções proprietárias que, porventura, já existam, mas as expansões e acréscimos a gente já vai seguir na política de monitoramento do CFTV Livre. E essa substituição, ela é paulatina, ela vai ser paulatina e gradual. Mas, volto a dizer, vai depender da análise de viabilidade do projeto CFTV Livre. Também vai ter o envolvimento da CETEC, que é a área de tecnologia do SERPRO, que é importante para fazer a validação, a análise, entre outras coisas. O COG-GTI, o COG-TI, Comitê de Gerência de TI, possivelmente, e dos comitês de software livre como um todo, que com certeza deve precisar do apoio do nosso amigo de lá de Belo Horizonte, vários amigos de Belo Horizonte, tá certo? Alexandre Drummond, você que está me ouvindo, possivelmente, você vai ser acionado futuramente, tá certo? Para a gente colaborar nessa parte de software. Entre outros, tem o meu amigo Paulo Gladys, criatura Paulo Gladys Sônica, mais popularmente conhecido. E, assim, vai ter N outras pessoas que vão ser de suma importância. Cronograma / sustentabilidade. O cronograma entrará em processo de elaboração quando da finalização do estudo de viabilidade. A gente está finalizando. Como eu já tinha dito anteriormente, a gente está recebendo essa semana 2 placas que vão ter uma capacidade para um total de 32 câmeras. E a gente vai interligar essas 32 câmeras da Regional Recife e começar a fazer uma análise de carga e fazer uma implementação propriamente dita. Porque a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente começar um pouco a nossa diversão, entre aspas, né? A gente vai ver que atualmente só tem 7 câmeras instaladas, 7 câmeras em monitoramento. Mas a gente vai ter muito mais. Com a chegada dessas placas e a configuração do servidor, preparo, balanceamento de cargas e outras coisas, a gente vai ter subsídios para fazer essa análise. E nos que diz respeito à sustentabilidade, espera-se montar uma solução que seja facilmente gerenciável. Tu já disse, estou dizendo de novo, rapaz. Gerenciável, escalável, que se utiliza de tecnologias já utilizadas pelo SERPRO e pelo mercado, né? PHP, MySQL e Apache. Bom, uma vez feita toda a explanação teórica, né, do que é o projeto CFTV Livre, da sua importância, não só a título das comunidades de software livre, porque a gente, com o final desse projeto, da expansão, das modificações e das sugestões, a gente também vai devolver à comunidade. As modificações que, porventura, vierem a ser feitas no ZoneMinder, tá certo? Que é a solução que a gente escolheu para fazer o projeto CFTV Livre, elas devem ser devolvidas à comunidade, tá certo? Esse é o objetivo. Criar, utilizar, mas também devolver, dar um retorno, ainda que seja em forma de traduções ou de ajudas técnicas de algum nível de suporte. Isso já está sendo estudado pela COJU, junto com os comitês nacionais de software livre, para a gente poder implementar essa política do SERPRO, devolver para a comunidade aquilo que ele está utilizando e que está engrandecendo e ajudando a nossa nação. Tá certo? Essa é a ideia. So, let's play, ou seja, vamos brincar um pouquinho, vendo como está essa fase. Repito, o projeto CFTV Livre, ele está em uma fase bastante incipiente, tá certo? E nós ainda tivemos muito pouco convívio com o ZoneMinder, por quê? Tivemos alguns problemas técnicos, inicialmente, indisponibilidade de máquina, em segundo momento, problemas com as placas antigas que não eram compatíveis, a ajuda da Regional Fortaleza, que nos permitiu instalar essa placa atual que está aí e que é compatível com o ZoneMinder,
tá certo? Não só isso, a Regional Fortaleza também está nos ajudando no sentido da especificação das placas que futuramente, que já foram adquiridas, 2 delas, né? Eu repito, estão chegando essa semana, mas que vão nos dar os subsídios para análises mais detalhadas. Então vamos lá. Quem tiver curiosidade de olhar e estudar um pouco mais sobre o ZoneMinder, o que é interessante, a gente tem aqui o site ZoneMinder, www.zoneminder.com. No zoneminder.com, que é o site da implementação dessa solução que a gente está em análise para o projeto CFTV, vocês têm uma rica quantidade de variedade de informações técnicas, tá certo? Através dos fóruns, através do link, da wiki, você tem o downloads, a parte de componentes interessantes, documentação, entre outras coisas. Então vocês, posteriormente, quem tiver interesse assim, em se aprofundar, independente de qualquer coisa, porque é uma solução muito interessante, vocês vão ao site do ZoneMinder, façam a navegação, fuçem à vontade, né, como eu gosto do termo, no termo geek, literalmente falando, analisem, estudem e compartilhem, porque isso é importante, é uma solução que precisa ser compartilhada. Então aqui nós temos, eu peço desculpas porque a tela realmente é pequena, a gente ainda não padronizou, é um dos futuros objetivos da gente, é padronizar uma tela para o SERPRO, em cima dessa tela inicial do ZoneMinder. Então, como a gente ainda não começou essa brincadeira, porque vai ter N outras brincadeiras antes disso daí, brincadeiras no sentido figurado, porque vai ser coisa muito séria mesmo. A gente vai fazer uma análise de carga, entre outras coisas. A gente está mantendo ainda as telas padrão, mas em uma segunda etapa, em um segundo momento, em confirmando a viabilidade e a possibilidade do CFTV livre, a gente vai seguir adiante. Mas aí pode surgir alguma pergunta, eu vou me adiantando, posteriormente vão surgir perguntas, tá certo? Eu espero que e as perguntas estão bem-vindas. Pode alguém chegar e dizer, Marcelo, você falou em economicidade e está gastando dinheiro público comprando placas. Calma, calma, calma. Não é por aí. A gente está fazendo essa compra dessas placas, mas essas placas, em caso de de havendo incompatibilidade ou havendo problemas, por algum motivo a gente vê que o projeto CFTV livre ele não é viável, fato que está sendo mostrado em contrário até agora, e que vai se demonstrar em contrário, a gente pode utilizar essas placas na expansão com sistemas Windows. Elas não são incompatíveis, tá certo? Nenhuma solução que a gente está vendo, a gente vai restringir o fornecedor a um determinado tipo de ecossistema de software. Muito pelo contrário, a gente quer aumentar as nossas possibilidades. Bem, então, aqui nós temos, como vocês podem ver, a tela principal do ZoneMinder, tá certo? Como está hoje na Regional Recife, a gente já vai ver aqui já algumas câmeras em funcionamento, ao vivo e a cores, tá certo? Eita, os 2 perigosos passando, mais um perigoso. Por aí a gente está vendo, né, como está o monitoramento da Regional. Da mesma forma, a Regional Fortaleza também tem o seu sistema de monitoramento. Mas atualmente não está sendo o quê? Não está havendo a sincronia, ou seja, em uma tela só, Marcelo, eu quero que justamente você me mostre aquela experiência gostosa, que vai ser gostoso, gente, tenham calma. A gente está em processo incipiente. Essa máquina, inclusive, que vocês estão vendo aqui, ela terminou de ser montada na sexta-feira, tá certo? Para justamente possibilitar isso. Já é uma máquina que vai ser possivelmente a máquina definitiva, mas que ainda está com a placa que não vai ser a definitiva. Então, mantenham a fleuma, mitiguem a ânsia, que vocês vão ver em breve muito mais resultados. Por enquanto, são só essas 7 câmeras da Regional Recife e mais, salvo engano, 4 câmeras na Regional Fortaleza. Mas a Regional Fortaleza também já está fazendo algumas experiências com câmeras IP, por exemplo, tá certo? Câmeras sem fio, né? E analisando essa viabilidade.
queria agradecer ao pessoal de Fortaleza, mais uma vez, por estar fornecendo esse importante apoio. E, assim, essas câmeras, a gente está vendo, possivelmente não vão ser câmeras IP, vão ser câmeras físicas, tem outras questões pertinentes de segurança que dizem respeito à análise técnica pelo pessoal da SUPGL. Então, é uma das coisas que a gente está analisando. Mas o importante, vocês estão vendo que elas estão piscando o tempo todo, né? Alerta, estado parado, é porque eu vou mostrar para vocês, o ZoneMind, ele tem vários tipos de monitoramento. E o monitoramento da Regional Recife, ele está no tipo MODECT, ou seja, Motion Detection. Havendo movimentação naquela área, tá certo? O próprio sistema, o modo do sistema gera um alerta e é feita a gravação daquele referido evento. Então, essa é a situação hoje de como está a Regional Recife. Mas, posteriormente, daqui, eu acredito, a 2, 3 semanas no máximo, a gente já vai poder ver todas as câmeras da Regional Recife. Ah, Marcelo, mas você está entrando aí como administrador, é muito bom, muito legal. Sem problema, gente. A gente está criando também os usuários, que vai depender, de acordo com a política de cada regional, de criar ou não acesso livre a esses usuários. Ou seja, vai virar um verdadeiro Big Brother serpriano. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu entrar aqui novamente como usuário. Como usuário guest, visitante, literalmente. Como essa máquina está ainda em fase inicial de análise, a gente não está se preocupando tanto com a segurança, toda a prova nela. Mas aqui observem que o usuário guest, o ZoneMind, ele tem várias características interessantes para implementar justamente aquilo que eu falei para vocês, que é a necessidade, por exemplo, de um superintendente querer ver somente as câmeras que lhes interessam. Muitas vezes, não tem necessidade, o superintendente não tem interesse em ver um corredor que dá acesso, sei lá, a uma outra unidade que não seja dele, por exemplo. Mas, por outro lado, eu como... Olha, é muita pretensão, mas tudo bem. Eu, como superintendente da OP, eu quero ter uma visão de todas as entradas de data centers do SERP e o que é que está acontecendo. Então, eu posso fazer isso. Então, nesse caso aqui, o usuário guest, ele só tem acesso a 4 monitores. Monitor 1, monitor 2, monitor 3, monitor 4. Quero enfatizar para vocês que esses nomes desses monitores, eles vão ser posteriormente renomeados. É como eu te disse, essa máquina foi somente, como eu vos disse, perdão. Ela foi montada inicialmente, mas ela vai ser novamente desmontada ainda essa semana, porque vão ser acopladas as novas placas. Então, Bosco e equipe, tá certo? Vocês que são o nosso braço forte no suporte, estão convidados a nos dar o apoio indispensável. Então, como vocês podem ver, nós temos monitor 1, monitor 2, monitor 3, monitor 4. E eu posso ter tanto na visão de ciclo como na visão de montagem, que é a preferida. Então, eu tenho os 4 ambientes, vamos supor aqui, se fosse a entrada dos data centers, vamos supor que eu, como gerente da OP, eu quisesse ter uma ideia de como está a entrada nos data centers de Brasília, de Rio, São Paulo e Recife. Então, eu teria aí simultaneamente os 4 eventos. E eu posso ser programado para, por exemplo, num futuro, ser alertado via e-mail e ou celular. Isso aí eu não posso dizer com plena certeza na questão do celular, mas a gente deve estar implementando isso. A gente vai testar isso daí. Para ele receber não só um e-mail de que houve um alerta de intrusão naquela instalação, naquele setor, tá certo? Como também a imagem daquelas pessoas que, porventura, adentraram no recinto, tá certo? E isso vai poder ser monitorado. Então, nesse caso aí, da mesma forma, a gente vai poder permitir aos demais funcionários do SERP, isso vai depender também de cada GL, né, de como vai ser essa política de segurança, quais são as principais câmeras que vão estar disponibilizadas.
Tá certo? É claro que é certo que tem áreas que são críticas da empresa e que necessariamente as informações dela não necessariamente precisam ser públicas, ou públicas no sentido amplo, mas sim no sentido estrito. Não é que essas informações vão ser negadas para a sociedade em geral, quando porventura houver a necessidade de requisição das mesmas. Mas é que existem sistemas e áreas sensíveis da empresa que você não pode necessariamente estar expondo a torto e a direito. Ok? Então essa seria a visão, por exemplo, do usuário guest, né? Um usuário público. Elas poderiam ter essas 4 câmeras. E se eu quiser criar um outro usuário, eu posso fazer. Deixa eu fechar aqui. Vou entrar como administrador e vou criar agora um usuário que eu gosto de falar, alguns amigos meus aqui, o usuário ditador. Vamos criar o usuário ditador, que ele vai poder monitorar com toda a força algumas regiões, certo? Ave Maria, se eu desse poder total aos ditadores, eu estava atolado. E a ditadura já passou, viu, gente? Ainda bem. Nenhum tipo de ditadura ela é interessante. É só no brincando em sentido figurado. Então, estamos conectando. E aqui, observem que apenas a aba opções, ela aparece apenas para o usuário, o superusuário, que é o administrador. Aqui a gente pode monitorar, aqui à minha esquerda, onde tem monitores, eu consigo monitorar um único monitor em específico, todos os eventos dele. E se eu quiser ver o que aconteceu há alguns minutos atrás, em 2013, 0408, às 10h25. É só dar um clique no evento que ele aparece e me mostra exatamente o que está acontecendo. Se eu quiser arquivar essas imagens, eu posso arquivar. Se eu quiser isolar apenas essas imagens, eu posso isolar. Se eu quiser editar para fazer algum comentário, eu posso fazer. E se eu quiser exportar, ele permite exportação para alguns tipos. Eu posso exportar apenas os detalhes do evento, eu posso exportar apenas detalhes dos frames, quadro a quadro. Eu posso exportar apenas os arquivos de imagem, apenas os arquivos de vídeo, se presente. Eu quero comprimir isso para zip ou para como é que se diz? TAR, que é padrão do formato do Linux. Então, N possibilidades nos são apresentadas, certo? De uma outra coisa interessante aqui, observem que aqui à esquerda eu tenho alguns monitores. Não existe grupo de monitores, mas eu posso agrupar monitores. Digamos que eu queira criar um novo grupo, onde esse novo grupo eu vou chamar de ditadores. Um minutinho só. E esses ditadores, eles vão poder ver somente, a gente não pode dar poder a ditador, né? Vamos colocar apenas o monitor 1, que é a sala de entrada, e o monitor 2. Então, foi criado o grupo ditadores. E no grupo ditadores, eu posso selecionar aqui, aplicar, apenas esses 2 monitores vão aparecer. Aí vem o mais gostoso. Eu vou criar o usuário ditadores. Eu venho aqui em opções, usuários. A gente vai ver mais algumas dessas opções, que a parte Let's Play é justamente a parte divertida da coisa. A gente está vendo a parte prática. Eu vou adicionar um usuário, vou criar um usuário ditador. Certo? Vou dizer que a linguagem dele vai ser PTBR, não vou botar em chinês para dificultar a vida dele. Nova senha, ditador. Opa, peraí. Um minutinho. Confirmar a senha, ditador. Certo? Salvar. Então, criei aqui usuários ditadores. E eu posso definir aqui, ditador, perdão. E eu posso definir aqui também o que é que o ditador pode fazer. Não vai ver nada, vai poder editar, vai poder mexer nas câmeras, entendeu?
A largura de rede, vamos botar a banda alta para os ditadores? Vamos, tá bom, vamos ser bonzinhos. E selecionar quais monitores os ditadores vão poder ver. No caso, monitor 1 e monitor 2. Então, adicionamos, vamos fechar. Vou fechar esse grupo aqui, que eu criei de ditadores, para voltar para todos. Vou fechar o ZoneMind aqui como administrador e vou entrar novamente. Essa velha é problema de instância do Linux. Se ele fechar aqui. Isso é um inconveniente que, assim, para o pessoal que está cuidando da distribuição, é abrir mais de uma instância do Firefox, né? Porque fica limitando a gente nesse ponto. Mas tudo bem. Vamos entrar como ditador. E aqui vocês estão vendo que os ditadores eles só vão ter disposição de 2 monitores. Porque quanto mais liberdade a gente dá para o ditador, pior. Então, assim, dessa mesma forma, a gente pode criar diferentes tipos de usuários, diferentes grupos de câmera. Por exemplo, um usuário que tenha determinados tipos de poderes, então, vamos supor, vou sair, vou voltar de novo para... Eu posso selecionar o grupo ditadores, que é um grupo público, que já são eles mesmos, então é uma recorrência. Mas eu posso também... Eu não tenho permissão para criar grupo, eu tirei as permissões de tudo dos ditadores. Se eu tivesse dado permissões aos ditadores, eles poderiam criar seus próprios grupos de interesse. Vai depender do tipo de privilégio que eu dei ao usuário. Então imaginem, novamente falando, que o superintendente da OP... ele tem a permissão de visão dos data centers, da entrada dos data centers, né, do Brasil inteiro, que no caso os principais são Rio, Brasília e São Paulo, né? Ele queira somente ver, imagine que desse subconjunto que ele esteja vendo, Rio, Brasília e São Paulo, ele tem um especial interesse pelo Rio. Eu quero monitorar o Rio e São Paulo, que são data centers críticos. Então ele cria um grupo. E dentro desse grupo, ela inclui apenas os monitores Rio e São Paulo. No caso dos ditadores, aí eu não dei permissão para eles poderem criar esse grupo. Então, aos ditadores, a liberdade mínima, né? Então, as possibilidades são muitas. E é uma das coisas que a gente está vendo em análise para justamente seguir aquele pressuposto que eu falei na parte inicial da palestra, que é a escalabilidade, tá certo? E a diversidade de fontes de informação, porque a gente está em estudo junto com Fortaleza de uma solução que vai criar um painel situacional onde você vai ter dados das diferentes regionais. Esse é um dos objetivos. Então, a partir de um painel situacional, o gestor de segurança da SUPGL ele vai poder enxergar as regionais de todo o Brasil. Não vai ficar centrado a questão de monitoração, ou pelo menos a gente não pretende que fique restrito a uma única regional. Tá certo? E esses dados, eles podem, de repente, ser concentrados numa área única, ou concentrados nos principais data centers. Isso daí ainda vai ser estudado. A gente está em estudo de viabilidade. E a parte de implementação, a gente vai pedir para os bolsos da vida e para os demais envolvidos nos centros de especialização, ou seja, a parte hardcore do Linux, né? A parte que vai envolver a implementação de mapeamento de áreas de disco, links simbólicos, entre outras coisas. Isso daí a gente vai contar com o apoio massivo das diversas áreas técnicas envolvidas. Então, vamos fechar aqui o grupo dos ditadores, né? E vamos voltar ao admin para a gente ver mais algumas coisas interessantes. E que essas coisas interessantes, de antemão, eu peço a futura colaboração da SUPCD, que particularmente eu tenho elogios a fazer. Eu nunca tive nenhum óbice a nenhuma demanda da CD, tá certo? E assim, a CD sempre foi muito prestativa, pelo menos nas minhas demandas. Eu não tenho o que criticar da CD, pelo menos só críticas positivas e construtivas. Então, a colaboração da CD no futuro, porque a gente vai implementar a integração com o e-mail, tá certo? Que é
para quando houver determinado tipo de evento, um determinado gerente receber esses tipos de alerta. Tudo isso vai ser em um segundo momento. Então, vamos ver mais coisas. Aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, não quero ver só ditador não, rapaz, eu quero ver tudo. Tenha calma, vamos ver tudo. Visão restrita só para ditador, vamos lá. Então, aqui, como é que a gente faz? A gente, observem aqui que eu tenho a função Modect, mas nem todas as câmeras, necessariamente, elas precisam ser motion detection. Imagine uma área super crítica, que eu quero estar filmando isso e gravando indefinidamente. Simplesmente eu vou mudar aqui o tipo. No caso aqui, para monitor, ele não vai gravar, ele vai apenas monitorar. Então, ele não vai gerar mais eventos. Vai impedir de estar gerando eventos. Então, existe uma série de configurações que a gente vai estar... recorde, que a gente vai estar gravando o tempo todo, Mocord, Nodect, Modect, que é o padrão, ou seja, só vai ser gravado com movimento. Então, tudo isso, as opções são inúmeras. Outras opções interessantes, é que a gente já pode definir a linguagem padrão como português. É claro que ainda existe muita coisa que precisa ser passível de tradução. É aí que, por exemplo, pode entrar a colaboração de nós do SERPRO. A gente poderia integrar um grupo de tradutores e colaboradores no sentido de traduzir os módulos do ZoneMiner que, porventura, ainda não foram traduzidos e disponibilizar para a comunidade. Isso daí está sendo elaborado pelo Comitê Central de Software Livre, junto com a COJU, tá certo? Justamente nas questões normativas e nas restrições, nos pormenores, porque a gente tem que ter cautela. Tudo que envolva possíveis demandas de direito autoral, coisas desse tipo. Se bem que o direito autoral, aí no caso do software livre, é amplíssimo, tá certo? A gente vê o software não como uma propriedade de um único indivíduo, mas de todo um conjunto, de toda uma coletividade. Então, tem N pormenores que precisam ser analisados e que já estão sendo finalizados pelo Comitê Nacional de Software Livre, em conjunto com a COJU. Agradecer também a colaboração da COJU nessa empreitada. Tá certo? Então, aqui tem N outras coisas. A configuração, né, propriamente dito, onde a gente pode definir o tipo, a quantidade de imagens que a gente pode colocar em frames, se vai usar mais de um buffer para vídeo. Tem muitas coisas técnicas, mas que o bom do ZoneMiner é que ele tem justamente a interrogaçãozinha, onde ele tem vários, digamos assim, tooltips, várias dicas, né, a respeito do que é aquela opção, para a gente não viajar tanto. Porque isso daí também envolve o conhecimento de pessoas que mexem com CFTV. E na GL a gente tem pessoas que mexem e entendem da área técnica propriamente dita de CFTV. Então a gente precisa delas para fazer a definição de padrão de câmeras, tipo se é NTSC, se é PAL, se é o tipo de padrão de codificação, Y1, YV, e N outras sopas de letrinhas, tá certo? Então, como vocês podem ver, a quantidade de opções é riquíssima. Aqui eu posso direcionar onde é que vai ser os eventos, onde é que eu quero que armazene, se numa rede de discos, se numa determinada área da rede, link simbólica, N outras coisas que podem e vão ser parametrizadas para a realidade do SERPRO, tá certo? Bem como uma possível realidade de clientes do SERPRO. Porque se porventura o CFTV tiver êxito, o que eu acredito que vai ter êxito, reitero meu sentimento, e como é que se diz? Em havendo isso, a gente pode de repente propor para cliente SERPRO essa solução, ou seja, economia de dinheiro para a administração pública. Parâmetros de configuração de web, ou seja, a gente pode definir comportamento de servidor, o título, N outras coisas, as imagens, como é que você vai, a qualidade do JPEG, se você vai mandar para servidor de streaming de imagem, N outras coisas que vão ser literalmente analisadas e
digamos assim, brincadas, né? Rede, qual tipo de protocolo, e-mail, ou seja, olá, a gente define aqui mensagem. Observe que como o servidor foi instalado na sexta-feira, já para essa na máquina nova, possivelmente é definitiva, a gente ainda não configurou determinadas coisas aqui, o alarme, o e-mail do servidor, que vai ser o e-mail do SERPRO, um servidor do SERPRO. Então, mais uma vez, vou precisar do apoio da SubCD e das áreas envolvidas que vão criar um e-mail para CFTV, CFTV Recife, CFTV Fortaleza, CFTV São Paulo, CFTV Rio. Como vai ser feita essa política, a gente ainda vai definir. Por quê? Porque a gente precisa saber quem está enviando, se é a Regional Recife, se é a Regional Fortaleza, entre outras coisas. O upload, se vai permitir fazer upload de imagens, e por aí vai. Usuários, gerenciamento de usuários, a gente vai criar vários usuários, grupos de monitoramento em cima desse daí. Então, o projeto, como eu volto a dizer, está ainda bastante incipiente. Mas, como vocês podem observar daquilo que está sendo mostrado, as possibilidades são muito grandes, tá certo? E a gente tem tudo para ter uma boa implementação e trazer bons resultados para a nossa empresa. Então, agora eu vou voltar novamente à apresentação principal para fazermos esse daqui. Outra coisa importante que eu queria mostrar para vocês, a gente tem vários tipos de filtro de monitoramento. Então, por exemplo, eu quero ver somente todos os eventos do monitor 4. Deve ser case sensitivo, possivelmente. Deixa eu ver. Monitor 4. Data horária, eu quero os 5.000 resultados primeiro. Ops. Erro entre a cadeira e a mesa. Deixa eu ver. Deixa eu chamar de novo filters. Vamos fazer um outro filtro mais simples, depois eu volto para esses dois monitores. Eu quero menor que agora. Menor que hoje. Vou mostrar por data horário, limitar os primeiros 5.000 resultados. Então ele me mostra, ordenado, os principais eventos por monitor. Monitor 1, monitor 2. Aí se eu quiser ver o que aconteceu no dia 4/5, às 15h39, eu simplesmente clico nesse evento aqui e ele me mostra o que aconteceu nos 4/5. Temos aqui nosso gestor da SUPGL, Wagner, caminhando tranquilamente. 5/4, perdão. Ainda 5/4 foi na sexta-feira, né? Pronto. Se eu quiser exportar isso daí para Export Video Files, eu quero enviar isso daí, ou então as imagens. Eu quero enviar somente as imagens, eu posso exportar. Export Succeed, ou seja, ele gerou e já mandou para mim um arquivo com essas imagens referentes à caminhada do nosso gestor regional da SubGEP, né? Aí eu consigo abrir aqui, ver as imagens. Eita, que bonitinho ele está saindo aqui, ó. Legal. Poxa, Marcelo, isso é tão interessante. Rapaz. Pois é. Tem N outros tipos de filtros que o problema está, como eu volto a dizer a vocês, está entre a cadeira e a mesa. Ou seja, ele ainda vai fazer uma série de análises e estudos e brincadeiras. As brincadeiras são inúmeras, tá certo? E as possibilidades também, tá certo? A gente vai começar para valer agora, quando chegarem as placas, que devem estar chegando, se Deus quiser, até quinta-feira, segundo o posicionamento do gestor da GL aqui de Recife. Então, a gente vai poder montar praticamente a estrutura definitiva e sair fazendo os testes mais hardcore, tá certo? Bem, voltando à apresentação, então, eu espero ter passado para vocês uma visão geral nessa parte do Let's Play, né, do que é ou do que vai ser o projeto CFTV Livre.
Em princípio, ele está com essa cara, que é a cara do ZoneMinder, tá certo? Mas, em um momento futuro, possivelmente ele vai estar com a tela personalizada SERP, embora a referência ZoneMinder vai estar aparecendo, que é software livre, e a gente tem que dar os louros a quem teve o esforço, a gente tem que distribuir. E, de repente, mostrar essa solução de uma padronização, também disponibilizando para a comunidade. Aí volta a pedir apoio dos desenvolvedores, né? O Drummond, que você deve estar me escutando em Belo Horizonte, seu apoio também vai ser importante. Paulo Gladys, entre outros, desenvolvedores e entusiastas de software livre. Eu estou falando somente alguns dos que eu conheço, eu sei que são entusiastas e que podem trazer boas contribuições para a empresa. E assim, essas considerações finais são justamente isso que eu lhes falei. Eu espero que o CFTV Livre ele obtenha êxito. Por quê? Porque vai trazer benefícios não só para a empresa, mas indiretamente para a sociedade, quando a gente vai estar economizando dinheiro público, né, dando boa destinação ao dinheiro público. Isso é um ponto deveras importante. Vai aumentar a segurança da nossa regional, vai aumentar a escalabilidade, vai permitir um melhor monitoramento e acompanhamento das diversas áreas, tá certo? Que porventura se vejam envolvidas. E, como é que se diz? Trazer bons frutos para a nossa empresa. Então, eu queria agradecer a vocês, a todos os presentes, e não só aqui na Regional Recife, como também aqueles que estão nos assistindo via vídeo streaming, tá certo? Queria aproveitar e abrir agora o espaço para perguntas, quem tiver perguntas. Essa apresentação, reitero novamente, nós estamos numa fase muito incipiente do projeto, mas em um segundo momento nós vamos voltar numa segunda apresentação com toda a força, mostrando, se Deus quiser, as características que vão estar sendo implementadas com o CFTV Livre, monitoramento simultâneo de mais de uma regional, entre outras características, tá certo? Então, eu queria agradecer a todos que estão nos assistindo, tanto os presentes como os remotamente localizados, e abrir o espaço para alguma ou eventuais perguntas que, porventura, se façam necessárias. Muito obrigado. Passa bem, felicidades. E até a próxima, se Deus quiser. Eu queria lembrar a todos os presentes que, se quiserem fazer alguma pergunta ao Marcelo, usem o microfone, para que as pessoas que estejam assistindo via streaming possam escutar. Aquelas pessoas também que estão via vídeo streaming podem também entrar no wcisle.gov.br ou no e-mail cisle@serpo.gov.br e fazerem as suas perguntas. Alguma pergunta? Bem, eu acredito ter sido claro e sucinto, na medida do possível, para todas as regionais e todos aqueles que estão nos assistindo. Quem tiver dúvidas, num segundo momento a gente vai fazer uma apresentação mais apurada e mais detalhada do projeto propriamente dito, andando, já apresentando resultados, como já tinha dito anteriormente. E assim, quem tiver perguntas que possam ser feitas diretamente, pode mandar diretamente para mim, para marcelo.oliveira-junior@serp.gov.br. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a colaboração das diversas regionais envolvidas, agradeço a colaboração das diversas áreas envolvidas, do Comitê Nacional de Software Livre e de todos os funcionários que, porventura, vierem a dar a sua preciosa colaboração para o sucesso desse projeto. Muito obrigado a todos, passa bem, felicidades e até a próxima, se Deus quiser. E eu queria dizer a todos vocês que, se quiserem se informar melhor sobre as próximas programações dos comitês de software livre, é só acessar http www.softwarelivre.gov.br eventos ou o próprio site do CISLE, com toda a programação que irá acontecer durante todo esse ano. Agradecemos a presença de todos que estão participando nos auditórios, nas salas, também a todos que acompanharam via vídeo streams e ao nosso querido palestrante Marcelo Ramos. Parabéns. Obrigado, eu é que agradeço.